E aí, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Vamos lá. Boa noite, pessoal, boa noite. Vamos lá. Pessoal, bater um papo aqui com vocês, muito rapidinho, papo aqui de 20, 30 minutos. A gente vai falar da continuidade, né? Já é a terceira live que a gente faz para tratar do estudo para concurso para a carreira de delegado e particularmente na carreira, uma ênfase especial para a carreira de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é o concurso que a gente tem aí, o concurso que foi aprovado recentemente, né? Foi publicado recentemente o edital, prova dia 12 de junho. Já tem muita gente me perguntando também sobre o concurso de delegado da Bahia. Delegado da Bahia também está para sair, porque muito recentemente foi escolhida a banca examinadora, né? E, enfim, 3 concursos de delegado Bahia e 3 bancas diferentes, né? O penúltimo foi o CESP, o último foi VUNESP e agora vai ser o IBFC. Então, algumas mudanças aí que a gente tem, mas hoje especificamente a gente vai continuar ainda falando sobre o concurso de delegado de São Paulo. Claro que a nossa fala aqui não é exclusivamente para o delegado de São Paulo, mas a gente vai procurar dar uma ênfase porque é um concurso que tem chamado a atenção de muita gente pela quantidade tão expressiva de vagas. 250 vagas, eu já falei disso na primeira e na segunda live, e hoje a gente vai dar continuidade a isso. Só que hoje a gente vai contar aqui com a participação de um amigo, professor Christian, que é professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos, e que eu vou perguntar aqui a ele, tirar algumas dúvidas nossas aqui em relação à preparação especificamente nessas disciplinas. Então, na última, veja, no nosso penúltima live, eu tracei um panorama do concurso, das questões, fiz um raio-x, analisando também as últimas provas, principalmente a última prova. Aí, na penúltima live, aí eu dei uma ênfase ao que deveria ser estudado em Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial. Quem não teve a oportunidade de ver essas 2 lives, está salva aqui no feed, basta dar uma olhada aí. E hoje a gente vai falar dessa ênfase na preparação no que se refere, meus amigos, a de direito constitucional e de direitos humanos. Deixe-me ver se ele já está por aqui para a gente começar aqui esse bate-papo. Acho que já está por aí. Christian, meu amigo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, boa noite, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos. Graças a Deus. Maravilha. Me fala aí, Christian, você, enfim, para quem não conhece Christian, né, muitos eu sei aqui que já o seguem aí nas redes sociais, alguns já foram alunos dele, mas é professor aqui em Salvador de Direito Constitucional, de Direitos Humanos, fez mestrado na UFBA e tem atuado aí na preparação para concursos públicos, também preparação para a OAB, né, Christian? Fala um pouquinho aí da seu trabalho aí na academia. Maravilha, meu amigo. Na verdade, eu ingressei nessa vida de professor, tanto de graduação, quanto de preparação para a OAB, quanto concursos públicos, há 7 anos. São 7 anos que a gente vem aí tentando mapear, né, as provas dos concursos públicos, sejam as provas de magistratura federal, prova de Ministério Público, as provas para delegado, né? E agora a gente vai ter uma leva muito bacana para as provas de delegado, delegado civil São Paulo, delegado civil Bahia. E o interessante é que o estudo para concurso é um estudo que não se perde, né? O concurseiro, ele vive a angústia de estar sempre caminhando sem saber quando vai chegar. Mas a gente sabe que aquele que persevera irá chegar, e irá chegar onde quiser. Então, o interessante é que o estudo para concurso ele não se perde nunca. Então, para quem vai fazer aí o concurso para delegado civil São Paulo, a prova aí em junho, já vai engatando o estudo também para delegado civil da Bahia e outros concursos que a gente vai ter, né? A gente passou aí por um período de pandemia, 2 anos tendo pouquíssimos concursos, e 2022 é o ano da retomada. Isso ninguém tem dúvida.
Então, eu estou há 7 anos, né, fazendo esse mapeamento de prova para concurso, dando aulas, cursos preparatórios, tudo. Fiz o meu mestrado na Universidade Federal da Bahia, que aí já é uma linha, um viés acadêmico, mas a minha paixão mesmo é sentir o sangue ferver nessa busca pelo cargo público, acompanhar e tentar, né, ajudar as pessoas a lograrem êxito. Felizmente, muitos alunos aprovados e é sempre interessante quando a gente vê o retorno, né? Você, professor Fábio Roque, que já é um professor extremamente consagrado, quando recebe aquela mensagem do aluno, né? Fui aprovado, devo a você, devo aos seus ensinos, devo aos seus livros, né? Isso é muito gratificante, é isso que nos move, né? E a gente está aqui para encarar mais esse desafio aí, especificamente o delegado civil de São Paulo. Você falou aí algumas coisas com as quais eu concordo totalmente, mas duas em especial que eu vou destacar. Antes disso, mandar um abraço aí para o meu amigo Marinho, o professor Marinho, que mandou um abraço aí, e é bom, sempre bom rever os amigos por aqui. Mas dois pontos que merecem destaque, né? Um é o fato de dizer que realmente o estudo nunca se perde, né? Não conheço ninguém que tenha se arrependido de ter estudado. E olha que eu conheço pessoas que chegaram no meio do caminho e acabaram desistindo do concurso público por se descobrirem em outras atividades. E ainda assim, aquele período de estudo para concurso foi uma base fundamental para que ele pudesse se desenvolver, por exemplo, na advocacia. Então, assim, não conheço realmente ninguém que tenha se arrependido de ter estudado, mas conheço muita gente que amarga a ideia do tempo perdido por não ter estudado, seja para concurso público, seja para, né, para outras atividades, outras tantas atividades. Então, isso me parece muito importante. E esse feedback a que você se referia, quando que a gente recebe dos alunos, das alunas aprovados, isso é algo sensacional, isso é algo impagável, isso é algo que para nós é um motivo de alegria imensa, realmente. Eu tenho a felicidade imensa de encontrar hoje muitos ex-alunos e ex-alunas concursados nas mais variadas carreiras, outros tantos advogando, que foram alunos para a OAB, para a graduação. É uma felicidade imensa, realmente. Mas vamos lá direto ao ponto, falando aqui, delegado Polícia Civil do Estado de São Paulo. O edital saiu, um concurso com 250 vagas para delegado, concurso extremamente expressivo. Isso sem falar nas centenas de vagas para agente, escrivão, aqui porque nosso foco realmente é área de delegado, porque eu sei que a maior parte aqui dos nossos seguidores está entre aqueles que estão se preparando para os concursos da área jurídica, ou estudantes de direito, ou já bacharéis em direito. Mas me fala, Cristian, o que é que você acha? Eu fiz minhas apostas aqui na última live em direito penal, processo penal e legislação extravagante, a partir daquilo que a gente vinha mapeando das provas anteriores. Nas suas disciplinas, o que é que você acredita que tem tudo para cair aí na próxima prova? É isso, meu caro. A gente fez aqui um levantamento também, né, das últimas provas realizadas para delegado civil e para delegado civil pela VUNESP, né? Então a gente teve, por exemplo, delegado civil de São Paulo em 2018, nós tivemos delegado civil, Polícia Civil Bahia em 2018 também, a gente teve Ceará em 2015, então a gente fez um mapeamento ali. 2015, apesar de estar um pouco distante, ainda dá para sinalizar mais ou menos o que a gente espera, principalmente porque a gente viu que as provas de 2018 elas seguiram mais ou menos o padrão, a VUNESP seguiu o padrão daquela prova realizada em 2015, São Paulo 2014 também. Então, a gente consegue mapear tanto em direito constitucional quanto em direitos humanos, né, aquelas questões que estão aí mais no radar. Mas a primeira coisa que eu tenho para dizer é algo que, com certeza, quem lhe segue já sabe. A gente sabe que aproximadamente 70 a 80% das questões de uma primeira fase de todo e qualquer concurso tem sido aquelas questões sobre a lei seca. Então, essa é a grande base. Não é? A gente costuma dizer que o tripé para a preparação para concurso público, a lei seca, a jurisprudência e a doutrina, a lei seca é o que vem dominando. E muitos alunos afirmam que quando percebe esse pulo do gato, digamos assim, a nota ela eleva em potencial. Por isso que eu acho extremamente interessante o Decorando a Lei Seca. O Decorando a Lei Seca ele faz ali um mapeamento, ele mostra para você e ele lhe convida a você, né, se debruçar sobre essas questões
essas questões de primeira fase de concurso público. Então, não adianta um aluno estar aí se debruçando sobre grandes doutrinas, que são sempre muito importantes para conduzir a nossa atuação, em especial a atuação prática, mas é fundamental que o aluno conheça a lei seca. Então, a lei seca, a jurisprudência, a doutrina, isso é fundamental. Nesse mapeamento que a gente fez, por exemplo, das últimas provas de delegado civil, principalmente delegado civil São Paulo 2018, mas também de outros estados elaborados pela VUMESP, a gente não foge do padrão. Aproximadamente 70% das questões, de 70% a 80% das questões são questões de lei seca. E quando é uma doutrina nada muito complexo, é uma doutrina já introjetada pelo aquele concurseiro, né, que está se preparando para as provas de concurso público. Então, só para você ter uma ideia, meu amigo Fábio, a prova de delegado para a Polícia Civil de São Paulo, ela trouxe, em 2018, eu fiz aqui umas anotações, das 14 questões exigidas, e esse padrão se repete, isso é muito rico, 14 questões de direito constitucional, 14 questões de direitos humanos, então você já tem 28% da prova. Das 14 questões para delegado civil São Paulo 2018, 10 questões era lei seca. 10 questões tratavam da lei seca, e isso aí representa 79% a 80% de uma prova. Isso é muito. Isso é muito. Então a gente tem que entender, compreender e saber que cortar o caminho vai ser o caminho do estudo da lei seca. Isso é fundamental. E dentro da Constituição Federal, a gente consegue ainda mapear, né, aquelas questões que têm a maior chance de incidência. Então, se a gente começar pela doutrina, por exemplo, e isso serve para todo e qualquer concurso, mas vou falar especificamente do delegado de São Paulo. Se a gente olhar para a doutrina do direito constitucional, a gente sabe que hermenêutica constitucional tem um peso muito grande. Por exemplo, nessa prova de delegado, nós tivemos duas questões. Das 4 questões de doutrina, 2 questões eram sobre hermenêutica constitucional. Princípios de interpretação ou métodos de interpretação, 2 questões sobre hermenêutica constitucional. Nós tivemos uma questão sobre concepções da Constituição, classificação de Constituição. Foi uma questão que acabou sendo anulada pela banca lá em 2018, mas também é um tema que costuma cair. Aquelas acepções clássicas, né, que a gente estuda desde a graduação, a acepção sociológica de Fernando Lassalle, a acepção política de Carl Schmitt, jurídica de Hans Kelsen, sentido culturalista de Constituição. Isso, vez ou outra, está caindo. Caiu na prova de 2018, mas houve ali uma anulação da questão. Mas hermenêutica constitucional, acepções da Constituição, poder constituinte, dentro do poder constituinte é interessante, isso eu estou falando só da doutrina, não entrei ainda na lei seca, mas dentro de poder constituinte, por exemplo, além do artigo 60 da Constituição, que você tem ali as emendas, o processo de emenda à Constituição, né, os limites formais, limites materiais, os limites circunstanciais, enfim, você tem dentro de poder constituinte a classificação, poder constituinte originário, poder constituinte derivado, dentro do derivado reformador, revisor, enfim. Isso também costuma cair. Veja, eu estou falando apenas, por enquanto, da doutrina, o que é que costuma cair dentro da doutrina para que a gente possa ter aquela análise mais focada. Porque não é viável, a essa altura, já com o edital na rua, você se debruçar sobre um material de direito constitucional de 1.500, 1.600 páginas. O nosso amigo Éden Napoli, inclusive, ele bate muito nisso, né? Não sei se ele está, acho que ele estava aí presente. Éden Napoli, um professor, todos com certeza conhecem, ele bate muito nisso, né? Para os concursos públicos, você vai para uma obra doutrinária densa para pontos específicos. Então, ele menciona, por exemplo, direito penal, ele menciona o livro do professor Fábio Roque, que é mencionado por muitos, e aí você tem aquele estudo específico para a compreensão de determinados temas. É um livro excepcional. Agora, a esse ponto de edital já na rua, é interessante que você tem que fazer o filtro. Então, você vai estudar a doutrina através de uma doutrina mais enxuta,
Afinal, estamos falando neste momento de revisão. Revisão para que a gente possa, daqui a 3, 4 meses, lograr êxito na prova para delegado civil de São Paulo. Mas isso, obviamente, serve para todo e qualquer concurso. Comentar, Delegado civil. Pois não, diga, meu amigo. comentar aqui, Christian, sobre a obra do professor Paulo Bonavides. É uma obra que você aconselharia para o estudo para concurso? Veja, para um estudo de concurso público, o professor Paulo Bonavides, ele me formou, né? Eu estudei a obra dele, o curso de Direito Constitucional, Teoria Geral do Estado, Ciência Política, mas para fins de concurso público não seria, né, uma obra. Eu sempre recomendo hoje, né, a própria obra do nosso amigo Eden Napoli, né? Direito Constitucional na medida certa, né? Um resumo, né, ali, realmente objetivo, que você vai ter ali toda a doutrina condensada e de forma célere. Eu Eu cometia muito citei, esse erro, meu amigo. Pois não. eu citei isso até em tom de brincadeira e dando risada, porque a pessoa que postou é um amigo que é da academia e ele seguramente postou em tom de brincadeira também. É, É, indubitavelmente, um dos grandes constitucionalistas que nós tivemos, falecido há pouco tempo, isso. relativamente, mas decididamente não é uma obra para concurso público, é uma obra para quem quer, assim como o Cris, assim como o nosso amigo Eden, que foi citado aí, quem quer seguir a vida acadêmica, quem quer realmente ser Perfeito. professor, mas não é uma obra para concurso público, né? Realmente, tem a Exato. Constituição, é essa leitura mais sucinta, o livro do nosso amigo Eden aí, por exemplo. Mas prossiga, eu te interrompi, mas prossiga aí na sua análise, que Não, está muito legal. até o livro do professor Pedro Lenza, que foi um livro muito festejado aí, e é um livro realmente muito bom. Ele começou, eu acompanho o Pedro Lenza desde a primeira edição. Ele começou um livro pequeno. Hoje é um livro que tem mais de quase 2.000 páginas, né? Não dá. Porque se for 2.000 páginas de constitucional, 2.000 páginas civil, de processo civil, de penal, de processo penal, somando tudo vai dar mais de 15.000 páginas, se você parar para fazer a conta aí. Nesse momento, não dá. Agora o estudo tem que ser, comentaram aí José Afonso da Silva, né? Que também são os grandes, né? Formaram gerações, formaram os meus professores, né? Professor Dirley, todos foram formados com base em José Afonso, com base em Paulo Bonavides. Então é isso. E aí, para a prova de delegado civil, por exemplo, fazendo um mapeamento, então a gente tem ali, das 14 questões, 4 questões sobre doutrina, sendo que das 4 questões, 2 questões eram sobre hermenêutica constitucional. Então é fundamental. Agora, em hermenêutica constitucional, por exemplo, você tem livros que conseguem traduzir para você de uma forma muito sucinta. Para mim, o melhor capítulo de hermenêutica constitucional no mercado é Bernardo Gonçalves Fernandes. É um livro sensacional. Só que esse capítulo de hermenêutica tem 160, 180 páginas. Então, essa altura é complicado. Já com edital na rua, você não tem condição de fazer isso, né? Eu não recomendo. Então, tem que partir para um estudo mais objetivo. Agora, se a gente for olhar para a lei seca, aí sim, a lei seca, que é o grande carro que vai conduzir cada um de vocês à posse nos cargos públicos. E eu tenho certeza que vocês lograrão êxito desde que pague o preço para isso, né? E quem aqui está disposto a pagar o preço. Então, quando você olha para a Constituição, você sabe que tem algumas matérias ali dentro do direito constitucional, ali dentro do texto constitucional, que, vez ou outra, vai cair, que, vez ou outra, será cobrado nos concursos públicos. Então, por exemplo, a gente tem ali, e eu vou falar especificamente do Delegado Civil de São Paulo e vou fazer algumas apostas. A gente tem, por exemplo, dentro da Constituição Federal, o Poder Executivo. O Poder Executivo, vez ou outra, a gente tem uma questão que é leitura simples, direta da Constituição Federal para acertar essas questões. Então, em Delegado Civil São Paulo 2018, por exemplo, caiu uma questão falando sobre ministro de Estado, que era só a Constituição para você poder ali acertar. Caiu dentro do Poder Executivo uma questão sobre Conselho da República, por exemplo. Então, o Conselho da República foi uma questão que bastava você conhecer o que estava escrito ali no texto da Constituição para você acertar a questão. Processo legislativo é um tema que, vez ou outra, ele também costuma
aparecer. Processo legislativo, dentro do processo legislativo, você tem que saber ali o rito da emenda constitucional, que aí já casa também com o poder constituinte. Você tem que saber ali dentro do processo legislativo algumas distinções, quórum de lei ordinária, quórum de lei complementar, maioria absoluta. Você tem que saber ali medida provisória costuma cair muito. Medida provisória, quais são as matérias que não podem ser tratadas em medida provisória, entre elas, por exemplo, a matéria do nosso professor Fábio Roque, Direito Penal. Então, se você olha ali o artigo 62, ali você vai ler medida provisória, artigo 62, e você sabe que, muito provavelmente, se cair uma questão de medida provisória, a leitura do artigo 62 pura e simplesmente vai responder. Outro tema que nem todo aluno gosta, eu percebi isso enquanto estava dando aula, o Estatuto dos Congressistas, as imunidades materiais, imunidades formais, né? Tem aluno que tem uma certa restrição, não sei porquê, eu acho um tema interessante, rico e gostoso, e é um tema que a gente consegue observar a prática, né? Principalmente alguns anos atrás tivemos prisão de senador, a interpretação do STF para afirmar que estava ali em flagrante para poder fazer. Então, é um tema bastante rico, um tema bastante interessante e com alta probabilidade de cair. Agora, o que eu tenho certeza que vai cair na sua prova, isso aqui não é novidade, talvez vocês saibam ou ao menos desconfiem, é controle de constitucionalidade. Tenho certeza que uma questão de controle de constitucionalidade vai estar na sua prova. Eu faço essa aposta sempre. E direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º, e muitas vezes o artigo 5º é cobrado ali realmente na literalidade. A literalidade do artigo 5º. Esse artigo 5º é um artigo que você já tem que ter ele de cor e sorteado. Não é? Agora, na prova Delegado Civil 2018, cobrou, por exemplo, 2 questões sobre direitos políticos e partidos políticos. É algo que foge um pouco o padrão da maioria das provas. Né? Direitos políticos e partidos políticos. Mas que também foi a leitura da Constituição que conduzia o candidato a lograr êxito ali. Então, meus amigos, dentro de direito constitucional, é fundamental, obviamente, a leitura do texto da Constituição. Mas, Christian, eu vou ter que ler do artigo 1º ao 250, as ADCTs, o preâmbulo, tudo? Não, não. Mas ali dentro do texto constitucional, você tem que pincelar quais são as questões mais prováveis de serem cobradas. E isso, pessoal, a gente vai tendo o feeling, além de você ter os professores que facilitam esse caminho para vocês, a gente vai tendo o feeling respondendo as questões. Eu tive muitos alunos, professor Fábio, e aqui eu já lhe dou o feedback, muitos alunos que me elogiaram bastante o Decorando a Lei Seca, por exemplo. O próprio professor Éden, né, que logrou êxito aí na prova de delegado federal, ele anuncia bastante que o Decorando a Lei Seca foi um grande divisor de águas no estudo do concurso dele para ele poder romper barreiras. Quantos e quantos candidatos não conseguem romper a barreira, e aliás, a primeira fase é a maior barreira que tem, quantos não conseguem romper a barreira porque não se dedicam ao estudo da lei seca? Ah, professor, mas o estudo da lei seca é um estudo muito áspero, muito seco, eu não consigo ficar lendo, relendo. Meu amigo, minha amiga, resolvendo questões. A plataforma da Decorando Lei Seca está lá. As ferramentas que a gente tem hoje para estudar concurso, se a nota de corte só faz aumentar, não é à toa. É porque as ferramentas que nós temos para estudar o concurso são muito bacanas, facilitam, mostram para a gente o raio-x daquela questão. A gente só tem que confiar naquele projeto e ir até o fim. Quando você acompanha o professor Fábio Roque, você ouve o que ele fala, diz amém e segue. É uma pessoa que passou por tudo isso e está formando pessoas que estão passando por esse processo. Confia, confia e segue. Então, em direito constitucional, você tem esse raio-x, né? Direitos e garantias fundamentais, faço aposta, vai cair. Eventualmente, direito da nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos, falei para vocês, né? Na prova aqui da VUNESP também, daqui de delegado civil da Bahia em 2018, nós tivemos 2 questões lei seca sobre remédios constitucionais, o mandado de segurança e o habeas data. O habeas data eu achei super estranho porque é um instrumento extremamente em desuso. O mandado de segurança, ok, a ação popular, ok, mas o habeas data realmente foi algo inesperado, essa cobrança do habeas data. Em desuso, né? Pouco se usa, pouco se fala, mas
Cobrou. Mas cobrou o quê? A lei seca. Não foi nada estratosférico a cobrança desses remédios constitucionais. Agora, o que é que se repetiu no padrão VUNESP, Polícia Civil Bahia? Porque eu falo também da Bahia porque foi a mesma banca. E também em 2018, VUNESP. A gente tem ali o padrão, 70% aproximadamente de lei seca, doutrina, dentro de doutrina caiu uma questão de hermenêutica constitucional, caiu tanto São Paulo quanto Bahia 2018, sistema constitucional de crises, estado de sítio, estado de defesa, mas caiu o quê? O texto da Constituição. O texto da Constituição resolvia tudo. Então a Constituição é algo que tem que ser lido, relido. O Código Penal tem que ser lido, relido. O que é que eu chamo a atenção também, pessoal? Veja, como a gente passou aí por 2 anos praticamente com pouquíssimas provas de concurso, pouquíssimas mesmo, eu sempre digo o seguinte, olha, toda alteração legislativa, no meu caso, toda emenda constitucional, é interessante que você volte os olhos para ela. Porque emendas constitucionais, alteração legislativa costuma cair. Então, neste caso, eu vou fazer geralmente eu falo, olha, do ano passado, né? Emenda constitucional do ano passado, a alteração legislativa do ano passado, mas eu faria uma extensão no meu estudo para abarcar também 2020. Então, as emendas constitucionais dos 2 últimos anos, as alterações legislativas dos 2 últimos anos, porque isso é o que a gente vai sentir no feeling. Você tem que ter o feeling, né? Aquele sexto sentido. Sentir o que é que pode cair. Além disso, súmulas vinculantes. Nessas provas especificamente que a gente comentou, a VUNESP não cobrou súmulas vinculantes. Mas eu sempre, principalmente para concurso de delegado, é fundamental que você conheça a súmula vinculante número 11, que fala sobre o uso de algema. A súmula vinculante número 14, que fala do direito do defensor a acessar os elementos probatórios, o inquérito, enfim. A súmula vinculante número 25. A súmula vinculante número 25, que fala sobre a prisão civil, né, do depositário, que agora é vedada, só é admitida do devedor de pensão alimentícia, ela foi cobrada não no texto da súmula, mas a prisão civil por dívida foi cobrada na prova de delegado daqui da Bahia pela VUNESP. Eu sempre faço oposta na súmula vinculante, ou no texto concreto, ou na decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a ideia da supralegalidade. Então, tudo isso aí tem que estar no radar. Tudo isso que eu falei até agora, pois não? Só para complementar aqui, Christian, para a pergunta aqui que mandaram aqui. Pessoal, eu deixei as perguntas abertas aqui, as mensagens abertas, caso vocês queiram mandar perguntas, tá? Nossa colega Irani perguntou aqui o que é que acha da tríade videoaulas, questões e lei seca, né? Aproveitar também e mandar um abraço para o amigo Weber, magistrado lá no estado do Pará, que apareceu aí, mandou um abraço também. Ah, meu amigo, eu não sei se ele está aí. Eu conheci o Weber através do Fala Aprovado do seu canal. Cara, eu comecei a seguir ele, eu fiquei, rapaz, que espírito bacana, que espírito bom. Não sei se ele ainda está aí. Se você estiver aí, meu irmão, um grande abraço para você. Pessoas Cara trabalhando. batalhador, né? Cara batalhador e uma história sensacional, uma história muito linda. Então, um grande abraço para ele também. Sobre a videoaula, né? Veja, a questão da videoaula, isso é uma questão muito pessoal. Eu ouço muito das experiências dos alunos dizendo que, assim, o que eu observo, os que não têm muito tempo para assistir aulas, pessoas que estão advogando, trabalhando, já são servidoras ou estão fazendo outras atividades para o seu sustento, enfim, essas pessoas que não têm muito tempo para se dedicar à videoaula, elas costumam pular essa etapa. Agora, se você tem uma memória auditiva muito boa, se você gosta da videoaula, eu acho interessante. Porque a videoaula, o professor ali experiente, é o professor já testado e aprovado, né? Estou partindo desse pressuposto, né, de que você está buscando os professores testados e aprovados, ele vai trazer ali o que eu chamo de suprassumo. Então, ele vai, se é um professor que tem um livro lançado, ele vai pegar as 2.000 páginas do livro dele e vai levar para você o suprassumo, aquilo que tem alto índice de incidência nas provas de concurso público. Então, a videoaula é algo muito pessoal. Se você tiver tempo e gostar da videoaula, eu recomendo fortemente.
Agora, assiste a videoaula prestando atenção. Se você anotar, eu, por exemplo, quando aluno, eu copiava tudo, tudo mesmo. É, não se perca, né? Porque às vezes 2 horas sentado ali, seja em sala de aula, seja em frente ao computador, em algum curso online, a chance de você se perder em devaneios é muito grande. Então você tem que ter uma atenção muito voltada para assistir essa videoaula. Mas eu recomendo, eu recomendo. Agora, a leitura da lei seca, volto a dizer, ela tem que estar em dia. Faz o cronograma de leitura de lei seca, lê, relê, observa quais são aquelas questões, aqueles artigos mais cobrados. Eu mesmo, quando eu resolvo muita prova, né? O professor que está aí na ativa, ele tem que estar antenado para tudo. Então, eu sento, pronto, hoje eu vou resolver a prova magistratura federal de não sei onde. Sento como se candidato fosse e resolvo. E depois eu vou observando na minha Constituição e marco, olha, caiu aqui em 2021, opa, se repetiu em 2018 a mesma questão, se repetiu em 2015. Por exemplo, magistratura federal, é quase certo que uma questão de CPI vai ter. Sempre. Aliás, não só para a magistratura federal, mas vários concursos sempre tem uma questãozinha ali sobre a CPI. Dessa vez, não apenas o texto da Constituição, né? Geralmente é jurisprudência, o que é que a CPI pode, o que é que não pode. E aí você já tem ali a sua tabelinha, a sua planilhinha, tudo bonitinho para você, às vésperas, revisar. Outra questão que eu quero chamar a atenção, que acho que eu não mencionei ainda, em direito constitucional, é a Federação Brasileira, né? A Federação Brasileira, não só os artigos 21 a 24, que fala sobre o sistema de repartição de competências, né? Competência administrativa, competência legislativa, isso cai muito. E se você quer acertar essa questão sem medo de ser feliz, sigam o professor Eden Napoli e corram para o abraço, porque ele tem alguns sistemas mnemônicos para decorar aqueles 4 artigos fantásticos. Ele tem algumas dicas sensacionais. Competências federativas, isso costuma cair. Mas, além disso, nós tivemos na prova, por exemplo, para delegado civil de São Paulo, uma questão falando sobre o desmembramento de Estado. A gente tem ali no artigo 18 da Constituição, parágrafo 3º, parágrafo 4º, que fala sobre formação de Estado, fala sobre formação de município, e caiu uma questão sobre o desmembramento de um Estado. Então, e também texto de lei. Texto de lei. Você lia o parágrafo do artigo 18, você acertaria a questão. Então, a Federação Brasileira costuma cair também um pouco. Acabei me estendendo aqui em direito constitucional, mas, Fábio, não sei se o senhor teria algum questionamento, algum comentário a fazer para a gente começar a falar também de direitos humanos. Vamos. Eu, na verdade, apenas me reportar aqui a 2 mensagens que chegaram. Primeiro foi de Natália, que disse aqui que foi minha aluna e que é a sua orientanda, que mandou um abraço aqui para a gente. Um abraço para a Natália. Natália. E Uhum. Marcos Gabriel, que pergunta sobre dica para discursiva, porque esse concurso ele tem uma particularidade, né? A objetiva e a discursiva, elas ocorrem no mesmo dia. A objetiva prova pela manhã, a subjetiva prova pela tarde, ambas no dia 12 de junho. Evidentemente, o foco nas questões discursivas diz respeito, sobretudo, às disciplinas da minha área, penal, processo penal, legislação penal especial. E aí, para não tomar muito tempo e ficar repetitivo, eu vou pedir para o nosso colega Marcos Gabriel para dar uma olhada na última live que está aqui no feed do meu Instagram, em que eu comento os temas que têm maior probabilidade de serem cobrados. Mas, Christian, também, se quiser fazer algum comentário em relação ao que tem maior probabilidade inconstitucional, e aí já lhe passo a palavra para a gente começar a falar de direitos humanos, para a gente caminhar aqui já para o encerramento. Mas vamos lá. Maravilha, meu amigo. Realmente, nessas provas de concurso que você tem as 2 fases em um mesmo dia, isso acaba sendo bastante cansativo e o aluno tem que ter essa preocupação, né? Olha, eu vou estudar aqui a lei seca, mas eu também tenho que me preparar porque à tarde eu já estarei fazendo ali a segunda fase, né? Segue o que o professor Fábio Roque falar lá no vídeo que ele deixou gravado, segue e confia. É isso que eu digo sempre. Confia em quem tem experiência, confia em quem passou por isso e quem formou pessoas que estão passando por isso também. Em direito constitucional, eu volto a insistir em temas de teoria da Constituição, hermenêutica constitucional, uma questão mais teórica, né? Agora, aqueles temas clássicos de sempre, direitos e garantias fundamentais, controle
de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é o tema que mais cai em todo o direito constitucional. A gente faz um levantamento aí de aproximadamente 20% a 25% está ali. Principalmente as provas de magistratura, né? Mas para a prova de delegado, ela tem pelo menos uma questão também sobre o controle de constitucionalidade. Questões que não são complexas, nada complexo, né? As coisas que a gente já estuda desde a graduação, os efeitos das decisões em controle difuso, em controle concentrado, se retroage, se não retroage, quórum, artigo 97, né, cláusula de reserva especial, artigo 97 da Constituição. Então, o controle de constitucionalidade também tem uma grande chance de incidência. Né? Em direito da nacionalidade, os cargos privativos de brasileiros natos, aliás, em toda a Constituição, quais são as distinções entre brasileiro nato e naturalizado, a questão da extradição, a questão dos cargos privativos, o artigo, lá para o artigo 222, empresa jornalística, se pode ou não a propriedade de empresa jornalística. Então, a gente tem mais ou menos ali um mapeamento de alta chance, né, de ser cobrado nas provas de concurso. Sobre direitos humanos, só para não me alongar bastante, a gente aqui vai fazer um perfil rápido aqui da prova de direitos humanos. O que é que eu já quero deixar claro de início? E observando o padrão da prova do Delegado Civil 2018, também foi banca VUNESP, né? A gente teve ali questões de evolução histórica dos direitos humanos, e evolução histórica de direitos humanos, você acaba tomando por empréstimo também um estudo da evolução histórica, o processo de afirmação histórica dos direitos fundamentais. Né? Que a diferença de direitos humanos e direitos fundamentais é a questão de nomenclatura, né? Previsão em documentos internacionais, quando tiver positivado na Constituição, a gente vai chamar de direito fundamental, essa é a doutrina aí mais tradicional, né? E assim a gente vai seguindo, e a Constituição adota isso, sempre que ela quer falar de documentos internacionais, relações internacionais, ela vai chamar de direitos humanos, enfim, mas evolução histórica dos direitos humanos, alguns documentos essenciais no processo de afirmação histórica dos direitos humanos, principalmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, né, 1948. A gente tem diversos documentos internacionais produzidos nos últimos 30 anos. Então, a evolução histórica ela é fundamental. Além disso, as características. E aqui, mais uma vez, as características dos direitos humanos, você toma por empréstimo o mesmo estudo das características dos direitos fundamentais. Inalienabilidade, imprescritibilidade, né? Todas aquelas características. Aí tem doutrinador que vai trazer 10, tem doutrinador que vai trazer 12. Não importa, você vai fazer ali a sua tabelinha, você vai ter acesso ao seu material enxuto, né? Para que você possa revisar esse material. Então, caiu questão sobre afirmação histórica, caiu questão sobre características, que é doutrina. Agora, de lei seca, qual foi a maior cobrança de lei seca, Delegado Civil São Paulo 2018? O Estatuto de Roma, Tribunal Penal Internacional. Então, é fundamental que você tenha tudo lei seca. Tudo lei seca. É fundamental que você tenha isso mapeado na cabeça. Mas caiu uma questão sobre bloco de constitucionalidade, aquela questão, o artigo 5º, parágrafo 3º, né, que fala sobre os tratados, convenções internacionais de direitos humanos, aprovados por 3/5 nas duas casas, 2 turnos de votação, equivalem às emendas. Então, isso costuma cair, a ampliação do parâmetro de constitucionalidade, a ideia de bloco de constitucionalidade, isso costuma cair vez ou outra. Associado a isso, a ideia da súmula vinculante, o Pacto de São José de Costa Rica, a eficácia paralisante da prisão civil do depositário infiel que está na nossa Constituição. Nossa Constituição não foi alterada, mas houve uma eficácia paralisante dessa prisão civil por dívida por conta do Pacto de São José de Costa Rica. Então, isso é algo extremamente batido, mas que vez ou outra é cobrado. Vez ou outra é cobrado. Então, tem que estar atento a isso também. Sistema Interamericano de Direitos Humanos, Sistema Global, o Protocolo de Prevenção, Supressão, Punição de Tráfico de Pessoas. Então, vocês têm ali, e o edital de direitos humanos, ele não é tão extenso. Se você for distribuir para as 14 questões que serão cobradas, ele não é extenso. A gente tem que fazer ali um mapeamento de tudo aquilo, a gente tem que se debruçar sobre as questões que vêm sendo cobradas, a gente tem que conhecer o perfil
da banca. Por exemplo, sempre que eu vou falar de VUNESP, eu chamo a atenção para os concursos de magistratura que foram feitos pela VUNESP, principalmente nos estados do norte, né? Muito concurso da magistratura estadual feito pela VUNESP. Quando ela chega ali em constitucionalismo, ela sempre vem um pouquinho mais pesada, a parte de histórico do constitucionalismo. Então, esse feeling você tem que ter. Esse feeling, o professor do curso que você contratou, ele tem que lidar. Delegado Civil São Paulo, então a gente teve, só para eu listar aqui, uma questão sobre evolução histórica, eu aposto, novamente, uma questão sobre evolução histórica, uma questão sobre características de direitos humanos, tudo isso doutrina. Mas, repito, o padrão se manteve, 70% mais ou menos lei seca, 30%, 20% doutrina e jurisprudência o mínimo. Aqui a gente tem mais ou menos uma inversão, porque geralmente eu falo, olha, é lei seca, jurisprudência e doutrina. Nessas provas de delegado, tanto São Paulo quanto Bahia 2018, a gente teve a inversão. Foi lei seca, doutrina e aí, por fim, uma questão de jurisprudência ali em cada prova. Então, ela mais ou menos se inverteu. Então, a gente teve a questão sobre o bloco de constitucionalidade. É possível que quer novamente? Nesse e em outros concursos. Questões, sistema interamericano de direitos humanos, o Pacto de São José, aposto em uma questão sobre o Pacto de São José de Costa Rica, a Corte, né? Você estudar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A questão de jurisprudência que caiu foi justamente a prisão civil por dívida, né? Que eu falei aqui, não cobrou a súmula vinculante 25 especificamente, mas caiu uma questão lá sobre essa prisão civil por dívida. Protocolo de prevenção, supressão e punição de tráfico de pessoas, caiu. As regras de Mandela, né? Que são aquelas regras mínimas para o tratamento das Nações Unidas para o tratamento dos presos, caiu uma questão, e eu aposto em questão sobre as regras de Mandela também. Então a gente vai fazendo mais ou menos ali o raio-x. E novamente, pessoal, é ler esses tratados, é ler essas regras, é ler o estatuto, lei seca, marca, usa marca-texto. Não economiza marca-texto, não. É o marca-texto, é o rosa para prazo, é o verde para exceção. Você monta aí o seu esquema, porque a nossa memória visual, quando ativada, quando você vai fazer a prova, acredite, você vai lembrando de onde está aquilo, o que é que você rabiscou, a cor que você utilizou, a memória visual associada à memória auditiva, isso aí é fantástico. Treinem, deem algo para vocês mesmos. Se for formar grupo de estudo, um dando aula ao outro, agora é grupo de estudo, se reúna para estudar, né? Se reúna para estudar, deixa para depois do estudo você fazer um evento, né? Afinal, a vida do concurseiro, ela também tem que estar ali associada à vida social, né? Esse negócio de esquecer família, esquecer namorado, namorada, não. Vá junto com o namorado, com a namorada, com o esposo, esposa, sigam juntos, abracem eles no projeto de vocês e tenham certeza, como o professor Fábio Roque falou aí logo no início da live, eu não conheço ninguém que se arrepende de estudar, mas pessoas que se arrependem por não ter estudado, a fila está cheia. E eu vejo isso dia a dia dos meus alunos, né? Eu pego o aluno do segundo semestre, pego o aluno do 10º semestre, condicional tópicos especiais avançados, pego alunos para a OAB, pego alunos que já estão fazendo concursos públicos, e todos falam, professor, eu deveria ter estudado um pouco mais. Então não espere para entrar na fila das pessoas arrependidas e comece desde já. Está começando agora? Vai para o Decorando Lei Seca, segue o professor Fábio Roque, segue e confie, segue a risca essas pessoas que estão formando os novos delegados, os novos juízes, os novos promotores, enfim. Segue a risca que vai dar tudo certo. É isso, meu amigo. Maravilha, meu amigo. Extremamente elucidativas. Deixa eu só me reportar aqui algumas pessoas que mandaram mensagem. E aí eu vou pedir licença aqui para responder diretamente a Beatriz, que pergunta sobre se preparar para concurso de segunda fase da magistratura federal e focar em lei seca e jurisprudência. Beatriz e os demais colegas, neste momento, eu só estudaria especificamente voltado para a segunda fase se você já estiver na segunda fase ou se você já estiver passando com mais facilidade para a segunda fase. Eu estou dizendo isso porque, no momento, não tem magistratura federal, tem um TRF da terceira região, mas que a prova ainda está para ser agendada ainda, das outras regiões ainda estão para sair. Então, assim, não se preocupe, porque entre a primeira e a segunda fase, se você faz um estudo que abrange doutrina desde a primeira fase,
Para a segunda fase, será pegar as técnicas de sentença e estrutura de redação. Agora, realmente, se você só estuda com foco na primeira fase, entre a primeira e a segunda, realmente o tempo fica realmente muito escasso. Então, assim, como é o estudo que eu fazia? Eu fazia um estudo que abrangia a doutrina, a lei seca e jurisprudência, e aí depois do edital, aí eu focava na primeira fase, aí era lei seca e jurisprudência, que é o que tinha maior probabilidade de cair, e aí depois da primeira fase, aí sim voltava para o estudo de doutrina, né? Também as pessoas que se reportaram aqui, Gabriel Messias, Nathalie, que mandaram um alô aí, um abraço, obrigado pela deferência. Irani, que falou aqui da questão, quando o Christian falava da questão dos temas com maior probabilidade de cair, né? E ela falou aqui do Tribunal Penal Internacional, que ele pontuou também, a questão também da internacionalização dos tratados de direitos humanos, quando passa ou não passa pelo procedimento das emendas constitucionais, ela pontuou aqui também, o professor Christian também mencionou. E, meus amigos, eu vou aqui abrir para Christian fazer as considerações finais, mas antes disso, deixa-me já dar os recados finais, né? Primeiro recado final, mais uma vez convidá-los para o nosso curso lá em parceria com a plataforma Decorando Lei Seca. Nós temos um grupo de estudos e o professor Christian está nesse grupo, né? Quem tiver oportunidade de ver lá, nós teremos 8 encontros ao vivo pelo Zoom, com 3 horas de duração cada um. Será comigo, com o professor Christian, que vai falar de constitucional, de direitos humanos, eu vou falar de penal, de processo penal, de legislação extravagante. Teremos outros nomes. Agora que Christian está aqui, eu já posso divulgar o nome dele, né? Que antes eu dizia professores convidados, Christian já está aqui, já posso falar. Nós temos lá também material teórico em PDF, temos questões, toda a plataforma de questões lá do Decorando Lei Seca, temos cronogramas de estudos, temos aulas já gravadas de penal, processo penal. É um curso que vale muito a pena, é um curso que a gente preparou, o pessoal Decorando Lei Seca postou o link aí agora, obrigado ao pessoal, os amigos de lá, Rafael, Léo. Então, assim, é algo que vale muito a pena, é um projeto que realmente a gente está preparando com foco neste concurso e creio que quem fizer não vai se arrepender, vai ter muito conteúdo, eu garanto que será algo que realmente vai valer a pena para a sua preparação, é esse o nosso objetivo. Segundo recado que eu quero dar, eu estou terminando aqui correndo já, Christian, até vou lhe pedir desculpas por isso, porque agora, às 19 horas, eu estarei no Congresso de Prática Penal, que é um congresso da Escola Mineira de Direito, gratuito, online, enfim, né, tá aí tem um link aí no nosso feed também. Eu vou entrar lá para abrir o congresso e logo depois eu vou para uma outra live com os amigos, né, Rodrigo Tenório, do canal Finanças do Servidor, e a professora Andrea Walmsley, aqui no Instagram, e eu volto lá para o Congresso de Prática para a minha palestra, que vai ser às 20 horas, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas pela presença, pela participação. Meu amigo Christian, muitíssimo obrigado, muito rico de conteúdo o que você passou aqui para nós, extremamente didático, extremamente elucidativo. Eu te passo a palavra, já me despedindo, mas te passo a palavra para suas considerações finais. Amigo, eu que agradeço, não vou tomar muito do seu tempo, não. Agradeço muito a confiança, né? Eu vi, inclusive, eu vi a postagem sobre esse evento, a nossa amiga Fernanda Ravazano estará lá também, né? Evento realmente muito importante. E só agradecer e confirmar a ideia de que o estudo é o melhor caminho para se vencer na vida. Se não for uma mega sena, que infelizmente a probabilidade é muito menor, lhe garanto, a probabilidade maior de que você passe no concurso, se você se dedicar, você passará. 1, 2 anos, é agora, se você já vem aí no estudo, é agora, se você está retomando agora, para esse delegado civil São Paulo, dá tempo? Claro, claro que dá tempo, lei seca, 70%, vai dar tempo. Confia, se o professor Fábio Roque confia no seu projeto, por que você não vai confiar em você? Então, confia, dá tempo, você chega lá, firme, forte, e pode contar para a gente. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e grande abraço, pessoal. Valeu, meu amigo. Um abraço a todos. Valeu. Abração, meu irmão.